Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, por favor. No meu trabalho secular, eu lido com toda sorte de auditorias que envolvem a parte de planejamento urbano. E entre elas, uma das atividades que eu já tive, não sei se o privilégio ou o medo de fazer, é inspecionar os processos de reflorestamento no município do Rio de Janeiro. Talvez ninguém aqui tenha muita noção, mas um dos nossos piores problemas urbanos é justamente o fato de que grande parte das nossas serras aqui no âmbito do município foram desmatadas ao longo dos anos. Desmatadas para a abertura de plantações de toda sorte, principalmente café. Ao longo dos tempos, essas florestas foram sendo reflorestadas aos poucos, sendo o exemplo mais notável a Floresta da Tijuca. Mas a realidade é que muitos dos nossos morros, montanhas e colinas no município do Rio de Janeiro foram completamente desmatados, perderam justamente aquilo que alimentava suas fontes d'água. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode parecer muito fácil reflorestar um morro já desmatado, mas não é. Atualmente em curso, pelo menos na minha última inspeção, existem vários trechos na região de Valqueire, nas regiões de bairro de Jacarepaguá, de morros que estão lisos e que estão sendo reflorestados. A primeira coisa que se fazia ao cortar as árvores era justamente deixar crescer o chamado capim colonião. Esse capim vem da África, ele cresce rápido e serve muito bem de pastagens. Era uma forma muito rápida de se plantar alguma coisa que poderia servir para o gado. O problema é que o capim colonião ele é uma praga, ele é aquilo que a gente chama de uma planta exótica. Assim como a mangueira, a jaqueira, a bananeira e tantas outras espécies que os portugueses trouxeram para o Brasil porque davam rápido. E a gente para pensar que semear é simplesmente fazer como a gente fazia na primeira série, para quem é de antigamente, ou no segundo ano, para quem está hoje em dia, ou então até no primeiro ano, que a gente chamava de cear, até pouco tempo, que é colocar num algodãozinho uma semente de feijão. Aquele feijão vai, rapidamente cresce e dá uma plantinha. Eu, quando era criança, olhei para aquilo ali e falava assim, poxa, se eu consigo fazer um feijão nascer, eu consegui fazer nascer qualquer coisa. Tentei com semente de laranja, tentei com semente de maçã, de pera, de tantas frutas, e não funcionava. E o que isso tudo tem a ver com o reflorestamento e com a parábola de hoje? Reflorestamento é uma atividade muito difícil e custa muito caro para a municipalidade. Antes de você reflorestar, o solo precisa ser preparado. O capim colonião precisa ser todo removido. A montanha precisa ser deixada seca, adubada, e a muda de árvore precisa ser colocada já grande, com fertilizantes no saquinho que existe ali da muda. E esse reflorestamento precisa ser monitorado por 5 a 10 anos, porque em 5 a 10 anos existem vários perigos que podem acontecer com essa vegetação nativa que está sendo plantada. Vegetação que teoricamente era para crescer perfeitamente aqui, mas não cresce, por causa de todas essas dificuldades. A mesma coisa acontece com as sementinhas que a gente tenta plantar. A gente não sabe, mas toda semente precisa de um preparo. Alguns vegetais só vão nascer com muita dificuldade. Jesus, quando falava a essas pessoas, e falava ali à beira do Mar da Galileia, ele falava a pessoas que lidavam com o ato de plantar. Eram pessoas que viviam da terra. Eram pessoas um pouco diferentes de nós, que acham que é só jogar uma semente no solo e tudo nasce. Que é só pegar as sementes que caem dos frutos das árvores e jogar ali, e a árvore vai nascer e uma floresta vai surgir de uma hora para outra. Não, aquelas pessoas com quem Jesus andava eram pessoas que sabiam
nem toda semente dava planta, que as sementes precisavam de todo um preparo. São pessoas que aos poucos aprenderam a domesticar espécies para fazer crescer para elas. Não havia plantas transgênicas na época, não havia sementes pré-preparadas, era todo um trabalho muito árduo. Então, quando Jesus fala da parábola do semeador, ele não fala de uma coisa simples, como é simplesmente chegar e plantar uma sementinha de feijão. Muito pelo contrário, ele fala de uma coisa muito complicada, bem semelhante ao nosso processo de reflorestamento. Algo que exige monitoramento, algo que exige preparo do solo, algo que exige preparo da própria planta, da própria semente que será colocada ali. É interessante essa parábola, porque Jesus, nesta parábola, ele não começa falando o reino de Deus é como alguma coisa. Ele já fala direto, ele já conta sobre o semeador. Talvez porque essa parábola seja uma parábola de muito fácil entendimento. E talvez por isso a gente escute essa história e pense assim: já sei tudo sobre ela. Eu sei que o meu coração tem que estar preparado para receber Jesus. Não é verdade isso? Meu coraçãozinho tem que ser como a terra bonitinha para receber Jesus. Se eu deixar as coisas crescerem ao redor, ervas daninhas, Jesus morre e o Evangelho não é semeado. Essa é a interpretação muitas vezes infantil, a interpretação sementinha de feijão que a gente leva para a gente. Não que essa interpretação não seja ou não tenha um grande relacionamento com o que essa parábola vem a falar na verdade. Mas a gente precisa ir um pouco mais além e pensar e examinar o texto. No primeiro caso, Jesus fala de um terreno pedregoso, de uma terra que não era profunda. Muitas vezes a gente compra a nossa casa, quer fazer um jardim, a gente, se Deus quiser, vai ter um jardim bem melhorado aqui, vários jardins dentro da igreja. Mas a realidade é que plantar não é simples. E muitas vezes a terra de que a gente dispõe, ela é muito fina. O terreno não é adequado, não há adubo, não há nada. Boa parte da terra é assim. No segundo caso, não há um problema com a terra, é um problema com espinhos. Ou seja, existem ervas, existem plantas como o capim colonião que matam mudas daquilo que a gente quer plantar ao redor. Existem pragas que cercam aquela semente que está fecundando e ela não vem a crescer. E existe também aquela terra boa, preparada, adubada, aquela semente que foi colocada no seu lugar. Jesus não começa falando que o reino de Deus é como essa plantação de sementes, mas ele termina falando sobre ouvir a palavra do reino. E aí eu paro para vocês e pergunto: o que é este reino? Reino é somente deixar Jesus entrar no seu coração, transformar todo o meu ser, como a gente repete muitas vezes em canções, sem dar profundidade ao que isso quer significar? Eu acho que não. Eu acho que o reino de Deus vai um pouco mais além. Reino de Deus é aquilo que o profeta Isaías, o terceiro Isaías, fala hoje. Ele fala sobre pessoas que estão com sede, pessoas que estão com fome. Não somente fome de alimentos, não somente sede de líquido, de água, mas fome e sede de justiça. Fome e sede de igualdade. Fome e sede daqueles que não têm e daqueles que têm possam ter a mesma partilha. E aí ele apresenta uma imagem muito bonita, que é a imagem de um banquete. Essa imagem de um banquete, ela permeia todo o raciocínio bíblico, desde os tempos do Antigo Testamento, passando pela imagem de Jesus com seus discípulos na última ceia, como também na imagem da igreja primitiva, do banquete da Eucaristia. Reino de Deus é banquete, é lugar onde todas as pessoas que têm fome de alimento
de justiça, de igualdade, de esperança, possam receber não somente uma pequena porção, mas abundância de coisas, abundância de tudo aquilo, o necessário em grande quantidade, não fracionado, racionado ou cortado sem suprir as necessidades básicas, mas sim abundância. Reino de Deus é abundância, abundância de chuva que cai do céu para que a terra fecunde e dê frutos, abundância de sementes boas para serem plantadas e render alimento àquela pessoa que não tem o que comer. Mas não só abundância de alimentos, de necessidades básicas, de necessidades espirituais, sim abundância de alegria e de paz. Reino de Deus é alegria em meio à adversidade. Reino de Deus é paz que surge nos piores momentos da nossa vida. Reino de Deus é a gente continuar caminhando na esperança de algo que para mentes humanas é impossível, mas com a crença final de que tudo em seu devido tempo, no tempo de Deus, será conduzido à construção desse reino. Mas sobretudo, reino de Deus é nós construindo esse reino também. Por isso volto à palavra de Jesus, a palavra do semeador. A terra muito rasa, o solo pedregoso, são corações que não estão preparados para a profundidade do que é o reino de Deus. Vem aquela alegria momentânea, não é a alegria em meio à adversidade, é a alegria do achar bonito. É a alegria de escutar aquela mensagem e dizer assim: olha, eu fui à igreja naquele dia, ouvi um sermão, ouvi um hino, aquela palavra veio no meu coração, é tão bonito. Mas aí começa a segunda parte, que é a construção do reino. Dizer o sim no batismo, dizer o sim na confirmação é o início. E eu não estou dizendo aqui que ninguém vai perder salvação por causa disso. Mas a caminhada não é fácil, a caminhada é árdua. Às vezes não há semana que não escute eu e tantos de vocês que trabalham dentro de igreja, um desentendimento, uma desavença, um problema, um mal entendido, uma briga que surge no meio da igreja. Mas como assim? Por que a igreja tem que ser assim? Aí que está a construção do reino de Deus. Não é só aquela alegria inicial, e a gente até mesmo naquelas situações que parecem ser bastante escabrosas, nós dizermos assim: não, a seu devido tempo essas coisas vão se resolver. Se eu perseverar na fé, se eu perseverar na esperança, mas se eu também perseverar na paciência, na caridade, no alcançar o outro, na autonegação, em tentar entender o outro, em tentar reconciliar com o outro, aí sim o reino de Deus será plantado. Mas não é só isso. Nós continuamos também com a parábola, e temos aquela pessoa que está cercada dos espinhos. Os espinhos crescem ao redor daquela pessoa. Ela é sufocada. Também é uma pessoa que recebe com alegria. Chega naquele momento e fala: não, eu quero seguir isso daí. Mas quando chega o que? O sofrimento, a perseguição, que são causadas por quem se compactua com o reino de Deus, e é o que acontece, essa pessoa desiste. Por quê? Porque o reino de Deus é paz, mas também é justiça. E quem se compromete a viver pela justiça, aponta uma lança ao centro de todo o mal, de tudo aquilo que é diabólico neste mundo que nos cerca. E quando você faz isso, a resposta é toda para cima de você. Quando você faz isso, a resposta é uma resposta negativa,
é uma resposta que vai tentar te jogar para baixo. São como essas ervas que crescem ao redor e tentam matar a construção daquele reino. E é por isso que o reino de Deus é perseverança, é paz que transcende o entendimento e alegria em meio às adversidades. Porque, ao contrário do que muitos pregam, o normal neste mundo é nós termos aflições. O anormal, que é o reino de Deus, é nós termos esperança em meio a todas essas aflições. É continuar insistindo que o que Cristo veio trazer a este mundo, o que Cristo veio trazer a todo ser vivente, é maior do que todas as adversidades que se voltam contra nós. Por isso a terra precisa estar fecunda. Por isso que a terra precisa estar arada. Por isso que as sementes precisam estar preparadas, secas, maturadas para serem plantadas. Nosso espírito tem que estar sempre preparado. E como a gente prepara o nosso espírito? A gente prepara o nosso espírito com uma disciplina de oração, com uma disciplina de caridade, de ação neste mundo, em amor aos que precisam de amor, em amparo aos que precisam de amparo, toda sorte de amor, toda sorte de amparo que nós pudermos semear pelo meio desse caminho. Esse é o nosso fertilizante. E o arado da esperança. A esperança que nos faz enxergar que existe um objetivo, existe um rumo, existe algo maior. Apesar dos espinhos que crescem ao nosso redor, apesar de todo o mal que se volta contra nós, quando muitas vezes a gente nem sabe o porquê que essas coisas estão acontecendo. O arado é a esperança. Portanto, não somente venhamos para cá, para esta igreja, ouvir de Jesus, comer o alimento que é Jesus, e sair ao mundo para voltar ao nosso cotidiano como sempre foi. Preparemos nosso corpo para ser agente do Evangelho de Cristo. Preparemos nosso espírito para que seja fortalecido em meio às adversidades. E, sobretudo, coloquemos no nosso coração a esperança de que o amor sempre vencerá acima de tudo.